Olá pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas e hoje vamos falar sobre Tiago. Tiago, a carta do apóstolo Tiago à igreja, a carta que fala de uma fé viva. Tiago leva o nome do seu autor, o apóstolo Tiago, que muito provavelmente foi Tiago, meio-irmão mais velho de Cristo, que aparece lá em Marcos capítulo 6, verso 3. Também irmão de Judas, que aparece lá em Mateus 13, 55, que não é o Judas, o Iscariotes, mas sim o Judas que escreve a carta de Judas. Tiago se tornou um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, conforme nós vemos em Atos capítulo 12, verso 17, liderando ali o concílio. Também em Atos 15 e depois em Atos 21, e lá em Atos 2, 12 é mencionado pelo apóstolo Paulo. Ele é chamado de uma das colunas da igreja, juntamente com Pedro e João, em Gálatas 2:9, pelo apóstolo Paulo. Ele também é conhecido como Tiago o Justo, por causa da sua profunda devoção à justiça, à prática de obras de justiça, conforme nós vamos ver aqui na sua carta à igreja. Diz a história que ele foi martirizado por volta do ano 62 depois de Cristo, segundo o historiador Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I. Tiago ele escreve com autoridade de alguém que conviveu muito de perto com o Senhor Jesus Cristo e com Cristo ressurreto. Ele é mencionado parte daquele grupo que viu o Cristo ressurreto pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 7. Ele é reconhecido como um parceiro dos apóstolos em Gálatas 1:19 e serviu como líder, como uma das colunas de liderança da igreja em Jerusalém. É muito provável que essa carta de Tiago foi escrita aos cristãos judeus dispersos, em consequência daquela perseguição que vem sobre a igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 12. Por volta ali do ano 44 depois de Cristo. Não é ainda aquela grande perseguição que martirizou o apóstolo Paulo, com Nero, mas é um período ali já de forte perseguição contra a igreja. Ele se refere ao seu público, a quem ele dirige a carta, como irmãos por 15 vezes, ao longo da carta, e isso era uma prática comum dos cristãos judeus da época. Ele também usa a palavra grega, que é traduzida para nós por reunião, no capítulo 2, verso 2, e essa palavra ela é muito usada para se referir às sinagogas das épocas. Então isso reforça que o público-alvo dele eram os cristãos judeus dispersos devido à perseguição da igreja em Jerusalém. Essa carta ela contém mais de 40 referências ao Antigo Testamento e mais de 20 referências ao Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. É muito interessante e isso só torna mais claro ainda de que Tiago realmente era esse Tiago, irmão de Jesus, que conviveu com ele tão de perto, que acompanhou o ministério de Cristo e que foi ali fortemente discipulado pelos sermões, pelas mensagens de Cristo. Ao longo de toda a sua carta, desde o capítulo 1, verso 2, até o capítulo 4, verso 12, ele menciona trechos do Sermão do Monte. Ele usa ali palavras e frases e trechos ditos por Jesus no Sermão do Monte, reforçando a sua carta. Me desculpem, até o capítulo 5, verso 12.
Então, desde do capítulo 1, verso 2, até o capítulo 5 de Tiago, verso 12, ele faz menção do Sermão do Monte. Tiago tem uma ênfase muito prática, né, no seu ensino aqui na carta. Ele não é tão teórico quanto o apóstolo Paulo, né, que comumente usava a primeira parte da sua carta para fazer um embasamento teórico e conceitual, teológico, e depois a segunda parte um pouco mais prático. Não, Tiago ele é muito prático desde o início. Ele fala de uma fé prática, ele fala de uma vida cristã prática, ele fala de uma devoção a Deus prática, e isso é o que torna a sua carta tão importante para nós. Ele escreve com um desejo muito forte de que os seus leitores, né, de que a igreja fosse firmemente obediente à palavra de Deus, né, exercesse uma fé focada na palavra de Deus, tanto que ele faz tantas referências ao Antigo Testamento e aos sermões de Jesus. Ele ilustra também a sua carta com 30 referências, pelo menos, à natureza. Então ele usa elementos da natureza para ilustrar a sua carta, também muito parecido com o que Jesus fazia, né? Ele foi então um discípulo realmente muito fiel aos ensinos e à maneira de Jesus de ensinar. Ele fala então da onda do mar, né? Não podemos ser inconstantes como a onda do mar. Ele fala capítulo 3, verso 7, né, de répteis. Ele fala no capítulo 5, verso 18, dos céus que enviam chuva. Então ele usa muitos elementos da natureza e elementos da vida prática. Jesus tinha essa característica e usava esse tipo de didática para ensinar. Ele complementa a ênfase do apóstolo Paulo na justificação pela fé com a sua ênfase nos frutos espirituais que demonstram uma verdadeira fé, que expressam essa fé. Então, alguns temas aqui que Tiago trata na sua carta. Primeiro, a tentação e maturidade. Ele vai falar da vida cristã que enfrenta muitas tentações nesse mundo, e ele vai colocar essas tentações, ele vai nos ensinar que essas tentações são provas, são provações permitidas por Deus para fortalecer a nossa fé. Capítulo 1, verso 2 a 8, 12 e verso 12 a 18. Então ele usa isso como algo que é permitido por Deus, mas com um propósito de aprimorar a nossa fé. Ele fala sobre a riqueza e a pobreza, é um outro tema importante para Tiago, que ele gasta uma boa parte da sua carta. Ele não condena a riqueza em momento algum, mas ele condena o uso abusivo da riqueza, a maneira errada de usar a riqueza, a maneira errada de se relacionar com a riqueza. Ele condena duas atitudes principais em relação ao dinheiro. Uma é a atitude que abusa ou ignora o pobre, né? Abusa do pobre para enriquecimento, ou ignora o pobre, não exercendo a justiça social, fazendo uso do seu recurso, do seu dinheiro para fazer justiça social. E segundo, quando as riquezas tomam o lugar de Deus, se tornando um ídolo, né? A avareza, o materialismo, a riqueza no lugar de Deus. Lembrando que Jesus também traz esse ensinamento e ele nomeia então até mesmo uma entidade espiritual que está por trás das riquezas, nesse sentido, né, da distorção do uso da riqueza, chamando a riqueza de mamon. Outro tema importante são os pecados da língua. O autocontrole é uma característica, um fruto do Espírito importante e evidencia uma verdadeira fé. Tá? O autocontrole, o domínio próprio que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, aqui ele vai falar do autocontrole, do domínio próprio no uso da fala, da língua. Então o nosso falar pode ser uma fonte de grande bondade ou de grande mal. Capítulo 1, verso 26 e 27, capítulo 3, verso 1 a 12, capítulo 4, verso 11 a 12 e 12, capítulo 5, verso 12, Tiago vai falar sobre a questão da língua e do uso da fala, para o bem ou para o mal, para a bênção ou para a maldição.
A paciência e oração, um outro tema abordado por Tiago. A oração torna-se uma prova de fé quando requer paciência, perseverança na oração. Jesus fala muito a respeito da perseverança da oração também. Então, muito do que Tiago vai trabalhar aqui é muito parecido com o que Jesus trabalha, né? E principalmente no Sermão do Monte. A paciência que se origina de uma grande dependência de Deus que vem da sabedoria. Então, é a fé, né, externada em ações. Capítulo 5, versos 7 a 11, 13 e 20, Tiago vai falar sobre a perseverança, paciência e oração. Fé e obras. Os que são salvos em Cristo devem demonstrar uma fé visível. Uma fé mostrada em obras, não apenas em palavras. Então, Tiago chama para expressar ou ter atitudes de fé visíveis, externas. Ele vai falar muito das obras, né? Que as obras elas precisam existir na vida cristã, mas como uma consequência da sua fé. Ele vai falar sobre isso no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Então, ao longo de toda a sua carta, ele está trabalhando essa relação da fé e das obras. Então, o apóstolo Tiago, ele fala de uma fé viva, de uma fé muito prática, né, de uma fé muito do dia a dia, do cotidiano, né, da nossa vida diária. Ele quer que os cristãos, que a igreja demonstre, expresse essa fé viva, que a sua fé saia do discurso e das ideias e se tornem ações práticas. Essa fé, ela inclui essa perseverança e a obediência a Deus de uma forma muito forte, e várias vezes então ela é descrita como uma fé que vem pela provação. Capítulo 1, verso 2 e 3, ela resulta em paciência. Então sempre tem ação, né, e resultado aqui em Tiago. A fé que não duvida, capítulo 1, verso 6 e 8, ela resulta numa oração respondida, em resposta de oração. É uma fé que é provada pela perseverança, uma fé que é provada e ela persevera, ela tem paciência, ela não desiste. Capítulo 1, verso 12, ela resulta em vida eterna, capítulo 1, verso 12. Uma fé que vai além de apenas crer em Deus, capítulo 2, verso 19 e 20. Ela resulta em um aperfeiçoamento por obras, capítulo 2, verso 22. Ela vai resultar num aperfeiçoamento da própria vida cristã, externando em obras práticas. Então, Tiago, ele contrasta a fé viva com uma fé morta e vazia, com uma fé apenas de conceitos e não de prática. Ele faz esse contraste o tempo todo, chamando para viver uma fé verdadeira, pragmática, que é o que Jesus demonstra no seu ministério aqui entre nós, quando ele esteve entre nós. As principais doutrinas, então, que destacamos de tudo isso aqui dentro de Tiago é a doutrina das obras, né? A salvação, ela é pela fé, mas ela é demonstrada pelas obras, quer dizer, as obras, elas são resultado, são consequência da fé salvadora, né? Da nossa salvação em Cristo Jesus. Uma doutrina de uma conduta de vida piedosa, né? Devotada a Deus, né? Que é um viver por meio da obediência à palavra de Deus, externando a sabedoria que adquirimos através da palavra de Deus. O caráter de Deus, né, os atributos do caráter de Deus que aparecem aqui em Tiago, é de um Deus acessível, né, de um Deus que está presente no dia a dia, em tudo, em cada detalhe, de um Deus imutável, capítulo 1, verso 17, de um Deus que é luz, capítulo 1, verso 17 também, de um Deus que cumpre suas promessas, né? Capítulo 1, verso 12, 2 e 5, ele responde às orações, ele age, né? E de um Deus que é único, que não existe outro como ele, capítulo 2, verso 19 e 20. Alguns versículos importantes que destacamos aqui em Tiago,
Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse poderia ser tranquilamente o texto central da carta do apóstolo Tiago. Cristo em Tiago, nós vemos ele no Sermão da Montanha, né, as citações dele ao longo de toda a carta, né, ele se refere explicitamente a Cristo 2 vezes, capítulo 1, verso 1 e 2:1, mas a carta está repleta de referência dos ensinamentos de Cristo, da maneira de Cristo ensinar, né, da didática dele, que claramente o apóstolo Tiago absorveu completamente e praticava nos seus ensinamentos. A aplicação da verdade por parte de Tiago, né, à vida dos seus leitores, dá esse claro entendimento acerca da sabedoria de Cristo. E talvez Tiago seja aquele que mais usou e mais escreveu de uma maneira muito parecida com a forma de Cristo de ensinar. E ficamos aqui com a nossa aula de Tiago e voltamos até a próxima. Deus abençoe e fique na paz.